Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para viver muito mais todas as promessas que Deus tem para cada um de nós. Então, muito bem-vindo você que já está com a gente, acompanhando, participando e trabalhando com a gente e orando para que essa palavra chegue até os confins da terra. E muito bem-vindo a você que ainda não conhece. Se você puder também, visita lá a página web ministérioaguaviva.net. Lá você vai poder ver toda a programação, tudo o que está sendo passado, as gravações da palavra, dos estudos, e principalmente do que nós aprendemos, né, de Deus. E também convidamos a você entrar na página web da radiovineyard.net, onde você tem músicas de louvor 24 horas todos os dias, para você poder louvar ao Senhor e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso que nós queremos aqui juntos exaltar o seu nome em nome de Jesus. E tem a lojinha, né? Aí a lojinha também, para você poder estar suportando e estar orando por nós. Então, assim, todo o recurso vai ser muito bem-vindo. Então, se você puder também, entra aí na, na página da lojinha para poder ajudar, né? Que em nome de Jesus vamos ter aí a rádio, além da rádio por internet, quem sabe nossos planos para esse ano é essa rádio já estar em todas as frequências moduladas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Nós estamos aí cumprindo aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Nós começamos aí a fazer uma série de estudos, começamos a semana passada, as parábolas de Jesus. Então, nós vimos a primeira parábola, nós vimos sobre o administrador desonesto, né? Então, o mordomo desonesto. E hoje nós temos uma outra parábola para nós darmos continuidade. Cada parábola a gente sabe que é uma forma mais simples de Jesus ensinar-nos uma lição. Ele quer ensinar alguma coisa para você e para mim. Bom, essa parábola do amigo importuno, o contexto dela, a gente vai ver aqui nos primeiros versículos do capítulo 11 de Lucas, nós encontramos um registro mais breve comparado ao Evangelho de Mateus sobre o Pai Nosso. Se você for lá no Evangelho de Mateus, ele fala do Pai Nosso um pouco mais extenso. Aqui ele é mais curtinho. Outra diferença evidente é que, diferentemente do que ocorre em Mateus, ele não continua a oração com uma exortação aos homens para que amem uns aos outros. Se você for lá no livro de Mateus, você vai ver que Jesus ele ensina a orar e ele fala assim, olha, que amemos-nos uns aos outros. E aqui em Lucas, se você lê o capítulo 11, a partir do versículo 1, você vai ver que ele não fala isso, mas ele continua uma parábola. Ele continua essa oração com uma parábola, que é a parábola do amigo importuno. Então, abre sua Bíblia lá, em Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, então foi naquela ocasião que muito provavelmente surgiu a pergunta que dá início ao capítulo 11, né, do livro de Lucas. Alguém perguntou, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas relata que um dos discípulos fez essa pergunta, porém é impossível saber qual dos discípulos foi. Também não é possível saber se esse discípulo em questão pertencia ao grupo dos 12 ou se pertencia a um grupo maior de discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, né? Como os 70, que a gente vê lá no capítulo 10 do livro de Lucas, a gente vê Jesus enviando os 70, de dois em dois. Então a gente não sabe se quem fez essa pergunta foi um dos 12, ou foi um dos grupos dos 70, ou foi
aqueles que seguiam a Jesus todo o tempo. A gente, a Bíblia não diz e ninguém relata quem foi. Agora, a explicação da parábola do amigo importuno, nós podemos ver aqui em Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ou seja, a explicação dessa parábola, para que nós possamos entender perfeitamente essa parábola, precisamos recuar nossa leitura até o capítulo anterior, lá de Lucas, lá no capítulo 10. Entre os versículos 25 a 37 do capítulo 10, Jesus trata do tema amar ao próximo. Na sequência, entre os versículos 38 a 42, Jesus dá ênfase na importância de se ouvir as palavras do Senhor. Já no capítulo 11, entre os versículos de 1 a 13, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Então, entendendo esta sequência, podemos perceber claramente que amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente são coisas que, evidentemente, andam juntas. A gente não consegue separá-las. Ou seja, nós temos que caminhar junto. Na verdade, é ter discernimento nas coisas, porque alguém aparecendo no meio da noite realmente é meio complicado, né? Quem vai abrir a porta? Mas se nós estamos conectados, se nós estamos andando com Deus, com certeza Ele vai nos falar. É isso aí, né? E nessa parábola a gente vê que Jesus fala sobre um viajante que chegou tarde da noite e bateu à porta de um amigo em busca de hospitalidade. Esse amigo, sem ter nada a lhe oferecer, ficou em uma situação embaraçosa, pois como ele podia hospedá-lo sem ter um pão para alimentá-lo? Sem ter outra escolha, ele resolveu incomodar um outro amigo, que era seu vizinho, a fim de que ele lhe emprestasse alguns pães. Antes de continuarmos com a explicação dessa parábola, temos que falar sobre algumas curiosidades daquela época. Algumas curiosidades, porque quando a gente lê o texto, a gente vê que o amigo importuno foi lá, bateu na porta e o outro já falou: Não, olha, eu já estou dormindo aqui com os meus filhos. Mas como era o contexto, como era a curiosidade nessa época? A gente vê aqui, ó, que as casas em Israel, naquela época, principalmente em áreas rurais, elas eram pequenas. Geralmente, elas possuíam um cômodo usado como local para refeições e dormitório. Essas casas costumavam ter uma porta que permanecia aberta durante todo o dia. Ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta utilizando uma tranca de correr, feita de madeira, que se prendia nas laterais da porta. Esteiras eram espalhadas e utilizadas como camas, nas quais toda a família dormia. Diante de tais circunstâncias, era muito difícil levantar no meio da noite sem acordar os outros membros da família. Porque você ia ter que passar em cima de um, de outro. Estava todo mundo junto. Essa curiosidade é bom que a gente entenda para que a gente possa ver com mais clareza
essa parábola que Jesus coloca para nós. Ou seja, a porta estava fechada, aquele lugar já estava cheio de esteiras e os filhos, a esposa, o marido, estava todo mundo dormindo no chão, em cima das esteiras. Então, para que ele pudesse abrir a porta, conforme o lugar que ele tivesse deitado, ele ia ter que passar por cima de alguém e poderia acordar esse alguém também, né? E com certeza, para fazer comida e todas as coisas, não tinha um Nordeste ou um Uber Eats naquela época, Não, né? tinha não. Então não tinha. Mas é interessante isso, porque até essa parábola ele tem um nome, em algumas traduções, ela está como um amigo persistente, né? Hum. E outros um amigo inoportuno, porque realmente você tem que desfazer toda a atividade de uma família porque você está precisando de um pão para uma pessoa que chegou de viagem tarde. Visto essas curiosidades, para que a gente consiga entender mais facilmente esse contexto, a gente continua aqui a explicação da parábola, lá em Lucas capítulo 11, versículos 5 e 6. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Ou seja, nesse sentido, o homem, já deitado em seu leito, é repentinamente acordado. É de repente. Ele desperta e ele só tem duas alternativas. Ou ele ajuda o amigo, ou ele simplesmente despreza o amigo e deixa ele gritando lá do lado de fora. Se ele opina pela segunda, né, deixar o cara gritando do lado de fora, esse seu amigo ia acordar todo mundo. E de alguma forma ele ia ter que atender o cara. Então era mais fácil ele atender. Mas ele foi despertado no meio da noite. E Jesus continua aqui, Lucas capítulo 11, versículo 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para dar. Ou seja, nesse caso, Jesus levanta a possibilidade de o homem responder: pare de me importunar, pare de me perturbar, eu já estou deitado, os meus filhos estão comigo, a gente já está tranquilo. Se eu levantar, eu vou ter que andar pelo quarto escuro e remover a grande tranca da porta, e o barulho provavelmente irá acordá-los. Isso é o que está nas entrelinhas aqui, o que Jesus está falando. Era uma situação muito delicada e muito constrangedora. Por quê? Porque um precisava do pão e o outro tinha o inconveniente de fornecer o pão. E a explicação da parábola, ela continua em Lucas capítulo 11, versículo 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Nesse versículo a gente vê que Jesus então diz que o homem não, se o homem não se levantar e emprestar os pães ao seu amigo, em respeito e consideração à amizade de ambos, ele certamente se levantará devido à persistência do homem, que o incomoda, impedindo que ele volte a dormir. Isso mostra duas possibilidades para a motivação do doador. Talvez ele dará por ser um amigo solidário, ou talvez ele dará porque o outro homem não desiste de pedir. O outro homem é extremamente insistente. São essas duas possibilidades que a gente vê o que Jesus coloca aqui para nós. Mas qual é o significado dessa parábola? Abra lá a tua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo de 9 a 13.
Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho te pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe e lhe dará, em lugar de um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo e lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, o ponto principal que expressa o significado da palavra do amigo importuno pode ser identificado nos versículos que lemos acima. A mensagem que se destaca nessa parábola é a seguinte: mesmo os homens que são maus e geralmente precisam de alguma motivação para fazer o bem, oferece ajuda a um amigo ou dá boas dádivas aos filhos. O que esperar então de Deus, do Pai Celestial, que é longânimo e cuja nobre motivação não pode ser questionada de forma alguma. Certamente ele responderá generosamente nossas petições. Aqui a gente vê que ele fala das petições, ele fala que Deus responde às petições, mas ele fala também que o filho ele está conectado com o pai. Isso nos leva a entender que, na verdade, quando eu peço algo para Deus, como eu estou conectado com Deus, eu não vou pedir um absurdo. Eu não vou pedir para Deus, por exemplo, Senhor, me dá US$ 1 milhão. Eu posso? Posso. Mas eu devo? Não, não devo. Se eu estou conectado com Deus, eu sei que US$ 1 milhão vai me ajudar em algumas coisas, mas ele vai me prejudicar em outras coisas. Então eu vou pedir para Deus aquilo que essa conexão com Ele me permite. Os meus valores são mutáveis, os meus valores são diferentes dos valores do mundo, e certamente as minhas petições vão ser muito diferentes das petições das pessoas do mundo, das pessoas que estão desconectadas com Deus. Na verdade, nós temos uma sintonia e do que é a consciência do que é agradável a Deus ou não. Por isso nós estudamos mais a palavra, nós estudamos mais o que Deus tem para falar para nós através da palavra. Porque com esse conhecimento é que nos dá mais instrumentos a viver uma vida coerente, uma vida de acordo, uma vida que tenhamos a identidade de Cristo, porque é esse o nosso objetivo, o nosso propósito, né? De cada dia ser mais parecidos com Cristo Jesus. Então, também, eu acho que, assim, quanto mais, assim, é um exercício também. Nós pedimos, mas o Espírito nos fala. Ele nos ensina, ele nos admoesta. Então, muitas vezes pedimos coisas estranhas, sim, pedimos coisas muito absurdas, mas aí o Espírito vem e nos adverte, nos ensina, nos coloca de volta no eixo. Então, esse exercício, e é bonito falar porque Deus colocou essa passagem numa parte em que você fala que é muito da oração, quanto nós queremos pedir, mas também nós não sabemos pedir. Então, nós pedimos a Deus que nos ensine a pedir, mas nunca parar de pedir, porque eu acho que qual é o pai que não gosta quando o filho pede alguma coisa? Né? Pode não ser assim, aquela coisa, mas é porque você tem aquela conexão, você tem a relação, você tem um relacionamento com o pai, então você está sempre em contato. Então é importante pedir, sim, e nós vamos aprendendo e como nós vamos afinando as coisas de acordo com o que Deus se agrada e que nós queremos agradar a Deus. Essa parábola do amigo importuno, essa parábola nos ensina várias lições.
Nós vamos destacar algumas delas aqui, né? A primeira que a gente quer destacar é que a parábola do amigo importuno nos motiva a pedir. Nos motiva a pedir. Se a gente vê lá o versículo 9, ele mostra 3 exortações e 3 promessas que vão aumentando de intensidade. Pedir subentende humildade. A gente não consegue pedir sendo altivo. A gente não consegue ser atendido sendo altivo. E também ele subentende um reconhecimento da necessidade. O pedir em nossas orações também tem importância, pois pressupõe confiança. Confiança num Deus pessoal com quem podemos ter comunhão, num Deus que nós caminhamos junto com Ele. Ao pedirmos, esperamos uma resposta. E isso implica a nossa fé. Fé no Deus. Fé em um Deus que pode nos responder, que pode nos atender. Independente da situação, ele pode nos atender. E esse atendimento pode ser um milagre. Pode ser um milagre na minha vida, pode ser um milagre na tua vida. Ter esse tipo de fé torna nossa oração fervorosa e pessoal. Diante da primeira exortação, que é pedir, temos a primeira promessa de que seremos ouvidos. Ou seja, ele fala, pede e eu ouço e eu vou te atender, né? Então, essa é a primeira lição. Nós temos que aprender a pedir. Aprender a pedir para que nós possamos receber. Se eu peço corretamente, eu recebo. Se eu não peço corretamente, eu não recebo. Simples assim. E aprender a saber reconhecer o que nós pedimos e o que nós recebemos, porque muitas das vezes o que pedimos e as portas se fecham, mas mais à frente, depois, um pouquinho depois, ou talvez assim, só quando nós chegarmos lá diante de Deus, Ele vai dizer o porquê, mas nós podemos ver o quanto Deus nos livra, porque às vezes o que nós desejamos não é o que nos faz bem. E às vezes uma porta se fecha, e quando Deus fecha essa porta, muita gente vai até reclamar, né? Puxa vida, eu pedi, Deus fechou. Mas olha, glória a Deus que Ele fechou, porque você teria entrado por uma situação muito ruim. Então, Deus tem nos livrado também. Eu acho que isso é uma coisa difícil de enxergar, né? É difícil de enxergar porque nós temos o nosso querer, né? E muitas vezes o nosso querer não é o querer de Deus. A segunda lição, que é a parábola do amigo importuno, nos motiva a buscar. Essa é a segunda exortação. Buscar é pedir, é agir, ou seja, é um pedido com ação. Eu não consigo só pedir, 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 não, eu tenho que ter uma ação. Eu costumo dizer que a oração sem ação, ela não tem função. Então, você tem que ter uma ação. Isso significa que nossa petição deve ser sincera e acompanhada de atitudes diligentes que estão em harmonia com o que estamos pedindo. Estar em harmonia, estar na mesma sintonia daquilo que a gente está pedindo é a nossa vida, é aquilo que a gente está vivendo. Então, estar em sintonia com aquilo que Deus tem nos ensinado e caminhar para isso. É isso que o Senhor espera que aconteça comigo e com você. E também o nosso pedir, muitas das vezes nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos pedindo, né? E se nós pedimos com convicção, nós vamos continuar pedindo e não desistir. Na primeira que eu peço, ele já diz não, eu já desisto. Então, assim, se o homem tivesse desistido na primeira vez, com certeza ele ia voltar da mesma forma que ele chegou, sem os pães. É. A gente tem um exemplo aqui, né? Se alguém ora a Deus para pedir que lhe conceda mais sabedoria no entendimento da Bíblia, no entendimento da palavra.
né? Ele pede mais sabedoria. Essa pessoa também deve constantemente examinar as Escrituras. Veja lá o que fala Jesus lá em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, eu tenho que aprender a buscar. Se eu peço sabedoria, a sabedoria vem por ouvir, e vem por estudar, e vem por eu estar lendo a palavra. Então, são atitudes que têm que ser coerentes com a minha petição. Atitudes coerentes. E aí a gente vê aqui em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina. Os dias que nós estamos passando hoje aqui, a gente vê muita gente pregando coisa que não está na palavra, afirmando coisa ou profetizando coisa que não está escrito, prometendo coisa que Deus não prometeu. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que entender que nós temos que buscar na fonte. E a fonte não é o teu pastor, a fonte não é a tua igreja, a fonte não é o teu bispo, o teu apóstolo, o teu semideus, a fonte é a palavra de Deus. A fonte é a tua relação com Deus, a fonte é a tua oração, a fonte é a tua intimidade com Deus. E a gente vê aqui o escritor dos Hebreus nos falando lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ela também deve frequentar os estudos bíblicos, os cultos, participar das orações, das benfeitorias, das ações sociais da comunidade. Isso aí é buscar, aprender a buscar no Senhor. Então, quando o escritor dos Hebreus ele fala aqui que nós não devemos deixar de congregar-nos, ele está dizendo assim, olha, não deixe de andar com os irmãos, não deixe de andar junto. Então, andar junto é participar do estudo bíblico. Você que está assistindo esse estudo bíblico agora, você pode estar participando com a gente, online ou offline, não importa, você está participando. Domingo nós temos culto, você pode estar participando, né? Ações na comunidade, você deve ajudar as pessoas da tua comunidade. Ou seja, nós temos muito, muito o que fazer, né? E o Senhor, ele continua falando para nós aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, além disso, essa pessoa ela deve viver de acordo com a vontade de Deus. O cristão, ele é exortado a buscar e, consequentemente, ele recebe a promessa de que, ao buscar, ele encontrará. Mas quem é que vai encontrar? Aquele que é fiel. E nem todos que dizem Senhor, Senhor são fiéis. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão estar na eternidade com Cristo. Ainda que estejam enfiados dentro de uma igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui, Jesus está falando de relacionamento. E é relacionamento pessoal, relacionamento individual. Ou seja, uma das lições que a gente aprende dessa parábola é que nós temos que aprender a buscar. Aprender a buscar. Nós não devemos estar dependendo de pessoas, e sim dependendo da nossa relação com Deus. Então não adianta você ser muito amigo do pastor, muito amigo das pessoas da igreja, mas a tua relação com Deus ela está quebrada. Você está distante. Então, nós temos que caminhar juntos.
A terceira lição que a gente aprende dessa parábola do amigo importuno nos motiva a bater. Nós temos que aprender a bater. Essa é uma última exortação da sequência: peça, busque e bata. Bater é pedir, que é agir, que é perseverar. Aqui não há um convite à perseverança. Quando, quando pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança, ou seja, esse versículo, essa parábola, nos ensina a ser perseverante, nos faz um convite a essa perseverança, né? Buscando segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança, o resultado será a última promessa: a porta lhe será aberta. É, buscar e achareis, bater e dar-se-vos-á, né? Bater é pedir, é ter uma ação, é perseverar. Nós temos que aprender a bater. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e desistimos na primeira dificuldade. Não, nós temos que aprender a bater, temos que, nesse bater, aprender a pedir, aprender a agir e aprender a perseverar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Aí voltamos quando nós fizemos o estudo de perseverança. Não é ser cabeça dura, é É isso aí, diferente. é diferente, é diferente. Nós temos que entender isso. O perseverante não é aquele que é cabeçudo, aquele que vai na sua força. O perseverante é aquele que tem o chamado do Senhor e ele vai fazer. Não importa o que está acontecendo, não importa o que estão falando, né? Eu lembro que quando o Senhor nos mandou vir para cá, e muita gente dizia assim: nossa, mas você vai deixar tudo aqui, você tem certeza? Nós temos certeza. Então, quando você tem certeza, convicção, quando não é coisa do teu coração, do teu desejo, a tua vontade, mas é a vontade que Deus coloca em você, você vai em frente, você vai ser perseverante. E a nossa estada aqui não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Nós temos encontrado muitas dificuldades, mas nós não somos daquele que fica chorando leite derramado, né? Nem fica chorando nos cantos. Não, nós vamos para frente, vamos para cima. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, com certeza algo o Senhor tem para nós. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Isso é ser perseverante. Não é ser cabeçudo, né? É ser perseverante. Ah, a quarta lição que a parábola do amigo importuno ensina, que para Deus nunca é tarde da noite, nunca é tempo ruim. Isso significa que não existe hora inapropriada para recorrermos a Deus. Nós podemos recorrer a Ele a qualquer hora do dia, da noite, da semana, se é feriado, se não é feriado, não importa. Nosso Pai Celestial nunca é importunado quando um dos seus filhos o procura. Um dos seus filhos, né? Aquele que tem relação com o Pai. E o melhor, Deus nunca é pego de surpresa. Ah, vou surpreender Deus. Não, você não vai surpreender a Deus, você vai ser surpreso por Deus, né? Nós temos que aprender que Deus não se detém ao tempo, ao espaço, ele não se detém à meteorologia, ao clima. Não, não, não. Deus, ele age. Deus, ele age a qualquer hora, a qualquer tempo. Não existe forma de nós surpreendermos a Deus. Então, uma lição, a quarta lição que a gente vê aqui é do amigo inoportuno é aprender que Deus não se detém no tempo. E é interessante lembrar, porque nós sempre falamos assim, 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, sempre ligadinho,
Mas esse sempre falha. É, é. Mas Deus não. Mas Deus, ele está 50 por 16. Ele faz, né, 50 horas por dia, 16 dias por semana, e assim vamos, porque ele está sempre aí. Ah, uma quinta lição que a gente vê aqui na parábola do amigo inoportuno, que a gente acaba aprendendo, é que às vezes recebemos algo diferente do que nós pedimos. Essa é uma lição que precisa ser compreendida. As pessoas às vezes se queixam por Deus não lhes dar exatamente o que pediram. Diante disso, uma pergunta deve ser feita: será que pediram o Espírito Santo e buscaram consolo na graça que somente Ele nos comunica? Uma graça que é suficiente para fazer com que nos alegremos mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas aflições, mesmo em meio às nossas frustrações. Nós temos que aprender a receber, né? O que vem de Deus é sempre melhor, ainda que não seja aquilo que a gente pediu. E aqui a gente vê essa lição também aplicada nessa parábola, né? E nós voltamos à maturidade, né? Quando nós começamos a entender mais a Deus, conhecer mais a Deus, nós vamos tendo um pouquinho mais de maturidade. E nessa maturidade é que nos dá recursos de ver que Deus não é como um Papai Noel. Eu vou pedir um presente do jeito que eu quero, ele vai vir lá na data certa, no horário certo, com o presente do jeito que eu quero. Não, Deus é muito melhor do que isso. Ele conhece todo o desejo do nosso coração. E ele sabe como satisfazê-lo. Não só por 5 minutos, 10 minutos, mas é satisfazer o nosso coração que vai durar toda a eternidade. E é o melhor, e ele sabe o que fazer, que é o melhor. A sexta lição que a gente vê aqui na parábola do amigo importuno, ela nos ensina que Deus, ele não é o nosso mordomo. Essa é outra lição muito importante. Infelizmente, algumas pessoas entendem essa parábola de forma completamente errada. Elas tentam colocar Deus na posição de mordomo. Nós temos que aprender quem é Deus. Nós temos um estudo aqui que está no YouTube, que nós fizemos sobre os atributos de Deus. Então, quando você entende um pouco os atributos de Deus, a imutabilidade de Deus, você começa a entender, né, a aprender quem é Deus. Deus, ele não está aí só para te servir. Ele não está aí como um mordomo, não. Ele está aí como um pai, né? Ele está aí como um senhor. Ele tá aí como um resgatador. Resgatador da minha vida e da tua vida. Agora, nós temos que saber aprender quem é Deus e saber tratar esse Deus, né? Com toda a honra, com toda a glória, com todo o louvor que ele merece. Então, nós temos que entender. E aqui nessa parábola do amigo importuno, nós vemos também essa lição, que nós aprendemos quem é Deus. Reconhecer a majestade desse Deus, reconhecer todo o amor que ele teve por cada um de nós, a ponto de dar o filho dele, aquele filho que largou a glória para vir aqui e se deu por nós, mesmo sem merecermos, não? Essa o reconhecimento que nós aprendemos de ter desse Deus Todo-Poderoso. Então, nunca duvidar que um dia eu vou pedir um pão e ele vai me dar uma pedra. Não, nunca, nunca, nunca. Não, porque ele sempre vai te dar aquilo que você precisa. Essa parábola nos dá base para entendermos um pouco mais desse Deus. Mas ela também não dá base alguma para a defesa da tão famosa teologia da prosperidade. Na parábola do amigo importuno, Jesus traz uma mensagem conectada ao ensino
de como orar corretamente. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4, ele havia revelado um modelo de oração, que é o Pai Nosso, e agora estava mostrando a importância da perseverança na oração. É o mesmo ensino que Paulo faz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Esse ensino de que Deus dará tudo o que alguém desejar ou determinar não pode ser sustentado quando lemos o texto inteiro, principalmente quando consideramos os primeiros versículos do capítulo 11. Perceba que antes de Jesus dizer, pedi e dar-se-vos-á, ele já havia dito, seja feita a tua vontade. Ele não inverteu a ordem. Não, olha, pedi e dar-se-vos-á, não, ele falou, seja feita a tua vontade. A Bíblia certamente nos ensina que Deus ouve nossas petições e conhece nossas necessidades. Mas ela também ensina que a vontade soberana de Deus sempre estará acima dos nossos desejos e das nossas ansiedades. Podemos aprender a mesma lição em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se lermos o capítulo 6 de Mateus inteiro, saberemos que todas essas coisas se referem ao nosso pão de cada dia. Todas essas coisas se referem ao pão nosso de cada dia, ou seja, o elemento básico para a nossa sobrevivência. Eu não preciso de um carro novo para sobreviver, eu preciso do pão, né? E eu recomendo que você leia todo o capítulo 6 do livro de Mateus, né? Ainda em Mateus, no capítulo 7, o versículo 11, temos a mesma descrição que encontramos em Lucas, capítulo 11, versículo 13, que a gente já leu. Já leu, verdade? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso aí é muito importante nós entendermos. Que você e eu possamos estudar, possamos entender e possamos colocar em prática cada ponto que vimos da parábola do amigo importuno. E é bonito ver que é uma parábola tão pequenininha, mas Deus fala tanta coisa, então quanto Deus tem para revelar para você e para nós aqui também. E seguramente, se nós fizermos um outro estudo mais em outra época sobre essa parábola, o Senhor vai revelar outras coisas, Essa é a né? palavra viva. É tão pequena essa parábola, né? Versículos de 5 a 8, são 3 versículos, né? É tão pequenininha, 4 versículos, né? De 5 a 8. 5 a 8 são 4 versículos. É tão pequenininha, mas é tão profunda. É tão profunda. E nós não só devemos estudar, mas a gente tem que colocar isso aí em prática. Então, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, e você gostaria de compartilhar com a gente, você pode fazer isso através de e-mail, através do WhatsApp ou através das redes sociais. Pode ligar para nós e nós vamos estar juntos, aprendendo mais e buscando dentro da palavra o que o Senhor tem para nós. E eu gostaria, sim, E seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. é isso aí, ó. Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. E eu gostaria de deixar para você a próxima parábola que a gente vai estar estudando, que se encontra em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. É a parábola das bodas, né? Então, é uma parábola muito interessante e seria legal se você puder estudar esse texto ou ler esse texto para que na próxima semana, na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras nós temos estudo bíblico, a gente possa juntos
destrinchar essa palavra, né? Destrinchar. Desenrolar, destravar, abrir. E aí nós vamos, em nome de Jesus. Então, na próxima semana, a parábola das bodas. Eu espero você na quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Estamos aqui juntos, buscando, entendendo e querendo colocar em prática a palavra do Senhor. Ok? No domingo nós temos O culto da o família. culto da família. E você é o nosso convidado. Vem com a gente, vem juntos, para nós aprendermos aquilo que o Senhor tem para falar para nós. O Senhor tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a tua vida também, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente aqui até agora e esteja conosco. Esteja conosco no culto da família e possa esse estudo estar sendo multiplicado para pessoas que realmente queiram aprender um pouco da palavra do Senhor. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.